Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Oi, Natasha. Keilota. Keila, é isso? Bom dia, gente. Bom dia, obrigada por vocês assistirem esse vídeo em plena terça-feira de carnaval. Terça hoje, né? Terça. Eu gosto de viver perigosamente, que eu tenho ascendente em Áries. E eu tô ousando fazer esse vídeo morando num dos bairros mais agitados do carnaval carioca. E a qualquer momento a gente pode ser interrompido por um bloco passando aqui na minha janela. Mas, enfim, live é a melhor forma de fazer, de transmitir esse conteúdo que eu quero transmitir. Quem inventou a live merece um boquete, cara. Bom, galera, oi Gabi, Dandara, Amanda, Jéssica, né? Guerreira Tupi, não sei seu nome. Bom, galera, eu tô aqui pra conversar sobre o jogo de fevereiro. Antes de qualquer coisa, foi um mês muito difícil, não só pra mim, mas pra várias pessoas que eu conheço. Eu vivo as cartas, né? Eu vivencio as cartas. Eu não só faço o jogo do mês. E as vivências de fevereiro foram especialmente dolorosas. Foi um período de depuração emocional, onde muita coisa que a gente vinha armazenando, suportando, sustentando do ano anterior acabou se rompendo, explodindo, transbordando, chegando a uma situação limite. E como eu tenho desenvolvido uma experiência de observação e de escuta a partir desses jogos coletivos que eu realizo, o retorno pelo jogo acaba chegando até mim. As pessoas vêm conversar comigo e o tempo inteiro, ao longo de todo mês, eu fico atenta ao jogo daquele mês. E a partir disso mesmo, eu estou retomando o meu laboratório, que antigamente eu chamava de observatório de previsões, porque eu acho que é muito importante estar trocando essa ideia com as pessoas e dividir esse olhar sobre o jogo do mês, porque eu acho que pode ajudar muita gente. Então eu resolvi, a partir desse ano, levar essa proposta adiante num outro formato. Passei esses 2 primeiros meses testando formatos e eu realizei o jogo do ano, transformei no material em áudio e um PDF com exercícios, com base nas simbologias das cartas que saíram. Eu instrumentalizo 3 oráculos para fazer essa leitura, faço uma análise combinada desses 3 oráculos, que são o oráculo da deusa, o baralho cigano e o tarô mitológico. São os oráculos que eu instrumentalizo mais. O tarô, não só o tarô mitológico, eu originalmente fiz todo o caminho iniciático do tarô de Marsella, que é o tarô base, e a partir disso comecei a estudar outras formas de tarô, que são na verdade só releituras, Tarô sempre é aquela estrutura ali. E aí eu fiz o mês, fiz o jogo do ano e fiz o jogo do mês de fevereiro. E todos os jogos acabam sempre remetendo a essa experiência do jogo do ano, a mensagem central para o ano, não deixando a gente esquecer daquilo que a gente precisa trabalhar. Então, o jogo do ano, eu enviei para as pessoas que se interessaram, um grande número de pessoas se interessou, eu agradeço muito. E o mês de fevereiro, tudo aconteceu para que ele não fosse enviado, o jogo, eu fui achando estranho, meu celular foi morrendo, gosto de viver perigosamente, por isso estou fazendo essa live num bairro mais movimentado do carnaval carioca, correndo o risco de ser interrompida por um bloco. Gosto de viver perigosamente. Fiz a análise do jogo de fevereiro e não salvei na nuvem. O que aconteceu? Meu celular, que já vinha dando sinais de esgotamento,
terminou de morrer. Na verdade, ele foi morrido, né? Eu levei o meu celular para o concerto e o cara que foi consertar na Uruguaiana, o camelódromo aqui, terminou de quebrar o meu celular. E aí eu falei, fudeu. Todo o material do mês de fevereiro estava nesse celular. E agora, o que eu vou fazer? Bom, eu pensei muito, né? Esse material, pouca gente realmente pagou pelo material do mês de fevereiro. Eu ia dar esse material de presente para a maioria das pessoas que se interessaram pelo jogo do ano, ia dar a título de cortesia mesmo. Eu falei, vou ter que pensar numa compensação. Então eu já comecei, só que perdi também todos os contatos, perdi conversas antigas. Então, pessoas que se interessaram por esse material de fevereiro, não teria nem como resgatar o contato com elas. E aí eu comuniquei aqui no Instagram, né? Comuniquei nos stories e também fiz uma publicação pedindo para as pessoas entrarem em contato comigo, porque o meu celular tinha empacotado. E eu elaborei uma compensação. E essa compensação traz uma grande novidade. Eu realmente vou retomar esse laboratório de previsões em um outro formato muito superior, né? Porque eu fui testando formatos, usei esses 2 meses para fazer essa experimentação. E a gente vai retomar esse laboratório de previsões mensais, utilizando listas de transmissão. Eu vou enviar material em vídeo, em áudio, material por escrito, para as pessoas que se interessarem, para a gente ir acompanhando o jogo de cada mês. Então, sempre que houver uma novidade, eu vou liberar o material do mês, e sempre que houver uma novidade, eu vou acrescentando conteúdo ali, para a gente pensar o mês, observar os fenômenos, observar a natureza, observar mudança de lua, observar de que maneira as mensagens dos 3 oráculos que eu instrumentalizo estão refletindo os processos individuais e coletivos ao longo do ano. E é para isso. Esse laboratório, que antigamente chamava de Observatório de Previsões, talvez eu restaure esse nome, ele está começando hoje, né? Eu já fiz o jogo para o mês de março. Eu faço o jogo sempre no primeiro dia de cada mês, às 6 horas da manhã, quando o sol nasce, eu estou fazendo o jogo para aquele mês. E aí eu transformo isso depois num conteúdo em áudio. Eu estou testando, né, vídeo ainda, e transformo também em material que possa ser instrumentalizado no cotidiano das pessoas. Elas podem fazer suas próprias vivências, meditações, visualizações, a partir das simbologias daquelas cartas. Bom, o jogo do mês de fevereiro, ele foi muito pesado. E aí não é tão surpreendente assim que tudo tenha acontecido para que esse material não chegasse às pessoas, né? Meu celular morreu e foi um mês realmente muito pesado, assim, para mim, para a maioria das pessoas que eu conheço. De cara, no mês passado, a gente teve 2 cartas super densas no jogo das deusas, que são as Eríneas e Deméter. São 2... as Eríneas, na verdade, são 3, né? São como as moiras, só que elas são entidades punitivas, né? Então, a gente teve as Eríneas e Deméter, são 2 figuras, né? 2 entidades da mitologia grega que são muito densas. Deméter, embora seja uma deusa de fertilidade e que equivale ao que Afrodite significa, só que aplicado à fertilidade da terra, né, porque ela é a deusa dos cereais, ela é a deusa das colheitas, ela é a deusa do próprio mexer, né, na terra, ela é uma deusa que, a partir dos seus processos emocionais, a terra se transforma. Então, um dos mitos principais associados a Deméter é o rapto da sua filha Perséfone pelo seu irmão Hades. Então, o tio foi lá e raptou a donzela, sobrinha, e levou ela para viver com ele no submundo, o deus do submundo. Só que Deméter
ela perdeu um tempo aí, né, procurando a filha, em que ela não sabia que tinha sido o próprio irmão que raptou a filha. Então, com a ajuda de Triptólemo, que é um rapaz, um jovem, que estava arando a terra no momento em que Deméter passa desesperada procurando pela sua filha que simplesmente desapareceu, o Triptólemo ajudou a Deméter dizendo que uma carruagem negra havia sido tragada para o centro da terra e que a sua filha estava naquela carruagem, né, gritando desesperada. Então Deméter agraciou esse jovem com o dom da agricultura, com o dom da colheita, e ele semeou a agricultura pelo mundo, em agradecimento por ele ter dado a ela uma primeira pista para encontrar a sua filha, né? E aí a Deméter descobre então que foi o seu irmão Hades que raptou a sua filha. E ela começa todo um processo de negociação, né, com a ajuda dos outros deuses, e consegue, principalmente com a ajuda de Hécate, que é a pombagira grega. Ela é a dona dos encontros de caminhos, é a dona das encruzilhadas, é a dona do cruzeiro do cemitério, é a dona, enfim, de todo tipo de encontro de caminhos, de transição de caminhos, inclusive do mundo visível para o invisível, né? A Hécate acabou ajudando a Deméter porque ela é a dona do portal do submundo. Então ela ajudou para que a Perséfone retornasse à companhia da mãe. Só que tinha um problema, assim. A Deméter, ela, em primeiro lugar, a partir do desespero que ela sentiu porque a sua filha foi raptada, toda a terra ressecou, tudo se tornou triste, né? À volta dos deuses, porque ela é a senhora da terra. Então a terra reflete os processos de Deméter. E Deméter estava desesperada, entrou nesse processo de negociação e ficou refém. Junto com a filha, ela se tornou refém de Hades. Então ele dava as condições, ele era o sequestrador. E esse é um mito, né, de perder a inocência, onde Perséfone, que se chamava Core, ela perde a sua inocência, só que ela vai ao submundo, esse território que é proibido para os outros deuses, para os vivos, né? Porque o mundo do Hades, o submundo, ele é metáfora para o cemitério, é metáfora para o plano espiritual, onde os mortos ainda estão desencaminhados, ele é metáfora para o nosso inconsciente, né? Então, tudo que tem esse caráter, essa carga de submundo, está associada ao Hades. Então, ele é um território proibido. E, portanto, Perséfone, ao ser raptada, ela adentrou um território que era proibido para sua própria mãe. Isso significa também a geração posterior, né, libertando a geração anterior, transgredindo, se lançando, né, a explorar um mundo desconhecido, a explorar caminhos não permitidos para a sua geração, né, anterior, para os seus ancestrais. Então, a Perséfone, ela representa essa própria transgressão. E ao ir para o submundo, ela e o Hades se apaixonam loucamente. Então, a Perséfone volta. Conseguem resgatar a Perséfone. Ela volta para a convivência da mãe. Só que deu uma merda. A merda que deu foi o seguinte: o Hades, louco pela Perséfone, deu sementes de romã para ela comer. E quem come qualquer coisa no submundo não pode voltar assim. Tem que voltar para o submundo em algum momento. Não pode sair, na verdade. Então, começou uma negociação onde o Hades diz para Deméter: olha, a sua filha comeu semente de romã aqui, desculpa, foi mal, ela vai ter que voltar. E a Deméter fica puta, com razão. Só que a safadinha da Perséfone ficou alucinada pelo tio e ela quer voltar. Então, quando ela vem para a companhia da mãe, quando ela ascende de novo para o Olimpo, ela volta transformada, ela volta a gótica da família, né? Vestida de preto,
com as unhas pintadas de preto, cheia de piercing, toda tatuada, com uma tatuagem escrito Hades aqui. E aí ela volta para a companhia da mãe, e ela volta como senhora do submundo, rainha do submundo. Ela se tornou a rainha dele, a esposa de Hades. Então ela volta para a companhia da mãe, que fica profundamente emocionada, e ela fica tão feliz que toda a terra volta a ser fértil. Só que a negociação que a Deméter acaba aceitando sua filha vai ficar 6 meses com você e vai ficar 6 meses por ano comigo. Então a gente tem nesse mito a representação das estações do ano, as mudanças, né, de estação. Então quando a terra se resseca, quando a gente tem o fechamento desse ciclo a caminho do ressecamento da terra, outono e inverno, a gente tem o rapto de Perséfone. E quando Perséfone volta para a companhia da mãe e a terra volta a ser fértil, então a gente tem o florescer da primavera e depois o verão, né? Quando essa alegria chega ao auge e o tesão de Perséfone também chega ao auge e é a hora dela voltar ao encontro do seu marido. Deméter foi uma das deusas, a primeira deusa que sai para o mês de fevereiro. Então a gente tem aí uma figura materna devastada, porque a sua filha ousou tomar um caminho que era proibido para ela. Uma mãe controladora, uma mãe que se torna refém, né, desse caminho que a filha ousa trilhar. Então, a Deméter nesse jogo, ela representa os sentimentos, na verdade, a formação da nossa própria afetividade, porque se dá pelo vínculo com a nossa mãe. E quando ela sai no jogo, ela está pedindo para a gente não ser refém dos nossos sentimentos, para nós percebermos de que maneira os nossos processos emocionais que estão nos torturando agora têm raízes profundas na formação lá da nossa afetividade. De que maneira o que eu estou sentindo hoje me foi entregue pelos meus familiares, de que maneira eu herdei essa carga psíquica de modo a funcionar desse jeito. Então, o que é meu? O que eu estou reproduzindo, né, na experiência, na história das emoções da minha família? O que está me aprisionando, me deixando refém, porque na verdade ainda não sou exatamente eu ainda estou reproduzindo meus padrões familiares. A Deméter chama atenção para isso nesse jogo. E além da Deméter, nesse jogo saiu também a carta das Eríneas, mês de fevereiro. E a gente tem um grande problema quando as Eríneas saem no jogo, porque as Eríneas são entidades punitivas da Grécia Antiga. Elas nasceram junto com Afrodite, né? Vocês devem saber que o saco do pai de Afrodite foi jogado no mar e, fertilizando as espumas, saiu aquela deusa, aquela mulher maravilhosa, aquela Beyoncé do mar, e se tornou Afrodite, né? A grande deusa da fertilidade dos gregos, que originalmente não era dos gregos. Afrodite era cultuada na Ásia Menor, como muitos deuses gregos, não são originalmente gregos. Então, junto com o amor, 3 gotas de sangue caíram no mar. E junto com esse amor, significado em Afrodite, essas 3 gotas de sangue deram origem às Eríneas. São 3 entidades. E as Eríneas perseguem para sempre todos aqueles que cometeram crimes familiares. Os gregos não suportavam isso. Infanticídios, só mulher não era cidadã, né? Foda-se. Mas infanticídio, patricídio, traições, enfim, todo tipo de violação da ordem familiar era severamente punido. E as entidades responsáveis, eu estou cuspindo, foi mal. As entidades responsáveis por essa punição eram as Eríneas. Eram 3 irmãs que atormentavam para sempre as almas que iam para o submundo. Então elas atuam no território do Hades e elas têm uma conexão muito importante com a figura de Deméter,
porque elas representam essa memória da nossa linhagem materna que sofreu violência pra caralho e que transmite pra gente toda a semente para o desenvolvimento da nossa afetividade para o bem ou para o mal, né? O vínculo com a mãe é fundamental, nós somos, enfim, fundamentalmente edipianos e nós herdamos também toda essa carga de violência que elas sofreram, né, que foi cometida contra elas. E essas duas deusas, essas duas cartas, né, na verdade são 4 deusas, porque são as 3 entidades que são as eríneas, né, que aparecem nesse jogo associadas a Deméter, e elas trazem essa mensagem de nós estamos vivendo algum tipo de resgate, vivemos, na verdade, no mês de fevereiro, algum reencontro com aquilo que atormentou as mulheres da nossa família, né? Na verdade, a nossa ancestralidade, aquilo que atormentou a nossa ancestralidade em matéria de violência, de experiências dolorosas e que nós herdamos psiquicamente e que constitui a nossa formação afetiva, de alguma maneira esteve em evidência no mês de fevereiro. Então você pode olhar para trás a partir de agora, fazer o seu balanço e entender o que você trabalhou emocionalmente em fevereiro. O que veio te cobrar que você encerre aqui e agora essa submissão a esses padrões psicológicos, né? De que maneira você agora precisa entender que você não pertence mais a isso, você não precisa mais passar por isso, você não precisa mais reproduzir esses padrões afetivos, você pode fundar uma nova era que liberte a sua ancestralidade. Então, essa reflexão foi a que ficou em evidência ao longo de todo o mês de fevereiro. Então, eu me deparei, em especial, por vivenciar cada uma dessas cartas, né? Com essas simbologias, e foi um mês difícil, foi um mês de basta, foi um mês de dizer, olha, acabou, não, Catarina, não são as moiras, tá? As eríneas são as eríneas, as moiras são as moiras. As moiras são entidades que regem o tempo, uma donzela, uma mãe e uma anciã, e elas cuidam, são as 3 irmãs que cuidam da roda do tempo, e aparecem significadas no tarô, por exemplo, na roda da fortuna, porque o que simboliza a roda da fortuna é uma roca de costura. E elas tecem o fio da vida, tecem o tempo. Então as moiras são um grupo de entidades e as eríneas são outra categoria. As eríneas são punitivas. É interessante como são sempre 3, né? É sempre uma trindade. São as 3 facetas da grande deusa. A anciã, a mãe e a donzela. Obrigada a você por mencionar as moiras e me dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, dividir esse conhecimento com as pessoas. Vocês sabem que eu sou obcecada por mitologias, né? E simbologias. Eu estudo livremente isso, porque jogar tarô, jogar cartas não basta. É preciso estudar intensamente a conexão entre todos esses conteúdos que estão armazenados na memória da humanidade. Resgatar esses saberes para a gente hoje entender o que a gente, de que maneira a gente se apropria disso e constrói a nossa realidade, né, o nosso destino. Então, depois desse intenso trabalho emocional de fevereiro, em que a gente foi obrigada a dar um basta, a entender, caralho, para com essa porra, sabe? Dá um outro rumo à sua vida, chega de sofrimento. Então, a terceira carta que sai para o mês de fevereiro é Profeta dos Últimos Dias. Meu Deus, você está falando de entidades malignas? Não. Eu estou falando de deusas. Eu estou falando das deusas apagadas pelo cristianismo, porque jogou milhares de mulheres na Inquisição, porque torturou e dizimou vários povos que cultuavam os seus deuses em nome de um Jesus Cristo que nunca pregou isso. É sobre isso que eu estou falando, meu bem, eu trabalho com isso.
Bom, vamos lá. A terceira deusa que sai, ela é um convite a voltar a sentir prazer. E ela é a terceira deusa que saiu no jogo de fevereiro, muito provavelmente porque ela é o momento em que a gente é entregue ao carnaval. E aí, eu venho aqui gravar essa mensagem para vocês, porque eu, depois de ter um mês de fevereiro, onde o meu trabalho foi inviabilizado, porque o meu celular morreu, porque eu perdi todo o material, porque eu tive vivências super difíceis, e acabou o mês e eu não... Tudo bem, era um mês experimental, eu estou querendo retomar o meu laboratório de previsões, então era um mês mesmo para testar tudo e agora é para valer. Mas quando sai essa terceira deusa, que é um convite ao prazer, eu entendo todo o jogo de fevereiro. Cai a minha ficha, tardiamente, mas cai. Porque eu mesma fui enredada pelas simbologias da Deméter e das Erinhas. Eu rompi um relacionamento no mês de fevereiro, né? Então, a terceira deusa que sai é a deusa Hathor, egípcia. E eu tenho falado bastante sobre ela no meu... Oi, Ludmila, um beijo, querida. Eu tenho falado bastante sobre a Hathor, andei falando bastante sobre a Hathor, numa série de publicações no meu Instagram, chamada Onde está a sua rainha? Oi, Edmilson, bem-vindo. Onde está a sua rainha? E eu, em um determinado momento, falo sobre a trindade de deusas egípcias, que é a Hathor, que contém a Sekhmet e que contém a Bast, né? A deusa leoa, e a deusa que originalmente é leoa e passa a ser uma gata. Então a Hathor, ela é esse estado original. Se a Hathor contém uma leoa feroz, que é Sekhmet, uma entidade punitiva, e se ela contém a Bast, que é o felino, que não foi domesticado, né? O gato não foi domesticado. O gato domesticou a si mesmo porque era conveniente para ele. O gato passou a viver na companhia dos seres humanos para caçar, para ter acesso aos ratos, né? Para ter alimento, e formando essa parceria. Então ele é essa ferocidade do felino. Oi, Rufino, cara, é uma honra você estar aqui assistindo isso e me dar esse retorno. Eu vi quando você entrou, eu fiquei feliz. Como a Hathor é essa... ela tem esses dois olhos, né? Da chama de um olho dela surgiu uma leoa feroz que passou a punir todos os seres humanos pelos seus pecados. E essa leoa teve que ser apaziguada pelos sacerdotes de Ra, que espalharam um líquido vermelho pelos campos de trigo, que é a origem da cerveja, que a Sekhmet bebeu acreditando que era sangue, e ficou embriagada e foi recolhida pelos sacerdotes de Ra e apaziguada. Ou seja, ela foi apaziguada à força, né? Ela foi drogada, embriagada, para ela se apaziguar. Então ela passa a manifestar a sua faceta Bast, que é a deusa gato. Então, o gato, ele domesticou a si mesmo. Ele não foi domesticado. O gato tem muita personalidade. Ele passou a viver na companhia dos seres humanos porque ele queria, porque era melhor para ele conseguir alimento, porque era mais fácil, enfim. A Hathor é aquela que contém essas duas dimensões. Ela é a deusa de fertilidade dos egípcios. Então, ela é aquela que sabe utilizar a sua implacabilidade, a sua dimensão selvagem, né? A sua inegociabilidade de leoa em determinados momentos, mas sabe o momento também de recolher isso e utilizar de forma mais criativa, inteligente e adaptada, né? Adaptável, como a Bast, que é uma gata. Então, é saber, é voltar a essa consciência de Hathor, né? O jogo, quando a Hathor sai, ela pede para nós retomarmos essa totalidade. Aquela que contém essas duas dimensões, aquela que está acima das suas emoções, aquela que não contém as suas emoções, que não se confunde com as suas próprias emoções. Ela as contém. Então, nós não somos os nossos sentimentos, nós os contemos. E
houve depois desse período, né, em que nós vivemos a Deméter e as Eríneas, saiu a Carta da Baste, complementando o jogo de fevereiro e convidando a gente a fazer esse exercício de nos reapropriarmos da nossa ferocidade, retomarmos o prazer de utilizar criativamente a nossa dimensão selvagem por meio da Baste, voltando a esse equilíbrio da Hathor, onde existe muito prazer de estar vivo. A palavra-chave destacada para Hathor, nesse oráculo, desenvolvido por essa sacerdotisa norte-americana, que eu leio, que é o oráculo da deusa, a palavra-chave associada a ela é prazer. Então, quando o Hathor sai no jogo, é um convite a se reconciliar com o prazer de estar viva, usar criativamente todas as suas potencialidades, as destrutivas e as criativas. Então, quando a Hathor fecha o jogo de fevereiro, ela está entregando a gente nos braços do carnaval. E aí, fevereiro foi um mês em que eu terminei um relacionamento, aconteceu um monte de coisa. Eu rompi com processos, trabalhos, né, propostas profissionais que estavam associadas a esse relacionamento. Perdi o meu celular depois de dias desgastantes relacionados à tentativa de fazer a manutenção em que o cara terminou de quebrar meu celular. Então, fechei um ciclo e entendi todo o jogo de fevereiro ao final desse ciclo. Então, humildemente, eu peço desculpas por não enviar o material de fevereiro. Foram poucas pessoas que pagaram pelo de fevereiro, muita gente quis o material do ano loucamente, mas eu vou recompensar todas essas pessoas enviando gratuitamente o material de março. E para as pessoas que ganhariam a título de cortesia, eu vou enviar o Jogo das Deusas de março. E eu convido todas as pessoas, as que compraram do jogo do ano, as que adquiriram o jogo de fevereiro, as que não adquiriram, a participarem do meu laboratório ou observatório, ainda estou decidindo o nome, eu sou geminiana, desculpa. Convido vocês a participarem desse meu trabalho que mensalmente vai falar sobre o jogo, né, das deusas, e semanalmente, a ideia é que semanalmente eu entregue um jogo de tarô coletivo, né, para a gente ficar ligado, como as pessoas ficam ligadas, por exemplo, nos trânsitos astrológicos. Então, a proposta é fazer esses jogos coletivizantes que possam ser aproveitados na nossa realidade individual. E aí, quando a Hathor convida a gente a usar criativamente os nossos sentimentos, restituindo o prazer de existir, entendendo que a gente está aqui para um propósito maior e que não tem jeito, tem que extrair o prazer de estar vivo mesmo, tem que dar um sentido, né, a tudo isso, tem que optar, né, por se entregar à motivação, à alegria de existir. Isso tem que ser nosso combustível. Quando a Hathor conclui esse jogo e nos entrega nos braços do carnaval, eu ainda, por todos esses processos dolorosos de fevereiro, não havia compreendido. Então eu comecei o meu carnaval um pouco ranzinza, com raiva mesmo, assim, cansada, carioca, que pulou carnaval a vida inteira, cansada de carnaval de rua, olhando tudo apenas como assédio e mijo. Então, nos primeiros blocos, né, que passavam por aqui, eu só ouvia, na verdade, eu não cheguei a ver de início um bloco passando por aqui. Eu tava assim, ai meu Deus, que saco, que inferno, sabe? Só que aí passou um bloco que era pequeno e lindo, com um cara com uma saia, pequenininho, com uma saia vermelha, em cima de uma perna de pau, e as pessoas cantando, né, na fanfarra o Jambo Treme. Passou aqui pela minha janela. As pessoas estavam tão felizes, era um bloco pequeno, que aquela alegria não teve como não me contagiar. E aí eu acho que era o que faltava para me desarmar, né, e relembrar de como o carnaval é importante como um período mesmo, de colocar para fora todos os seus, enfim, soltar os demônios e se soltar todo o peso de um ano que a gente passa com aquele grito na garganta, né? O desfile do Salgueiro também me ajudou muito a entender isso, né? O Salgueiro homenageia o seu orixá, que é Xangô.
Luiz Antônio Simas fez um texto maravilhoso sobre Salgueiro, sobre como ele observou pelo termômetro das ruas mesmo, né? Que, embora Mangueira tenha sido muito abraçada, porque vai falar de Marielle, tem abraçado pelas pessoas, sido abraçada no seu enredo desse ano por aqueles que são mais politizados, o povo mesmo nas ruas, a galera que está ali vendendo cerveja, se apaixonou loucamente pelo enredo de Salgueiro, porque existe um grito de justiça preso na garganta, né? Então a sua ancestralidade vai gritar, vai se manifestar assim. Ela vai dizer que é mais importante a gente gritar diretamente, né, a Xangô por justiça. Então é por isso que o enredo do Salgueiro e o samba do Salgueiro caiu nas graças do povão mesmo, contra todas as expectativas mais politizadas e intelectualizadas, né, que apontavam na direção da Mangueira. E aí eu fui entendendo tudo isso e combinando a simbologia de Ator e percebendo que é isso, não dá para ficar ranzinza em pleno carnaval. Tudo bem que eu tenho optado por trabalhar e tenha mesmo que trabalhar, porque perdi meu celular, perdi um monte de conteúdo, não consegui levar adiante meu trabalho de fevereiro, mas tem uma solução, né? Eu vou entregar a compensação para as pessoas e com muito prazer eu entrego o jogo de março, porque ele está lindo. Então, vou entregar gratuitamente para quem se interessou, né, nesse primeiro momento e não recebeu o jogo de fevereiro, seja a título de cortesia, seja por ter pago por ele. Vou entregar o material de março. E o que eu faço me dá muito prazer. Eu amo muito o que eu faço. Então, é com muita alegria que eu produzo esse material de março, que eu encerro esse ciclo, que eu tenho a orientação das mitologias, das simbologias, dos meus orixás, para entender tudo isso, para transformar tudo isso em conteúdo para as pessoas, e encerro esse ciclo compreendendo a importância de... Ainda tem como adquirir esse material de março? Sim, eu estou abrindo aqui, Ludmilla, para as pessoas que se interessarem, né, de participar desse laboratório de previsões, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. O importante foi... o mais importante de tudo isso foi eu ter conseguido entender, eu ter conseguido atravessar esse desafio de decifrar de que maneira essas simbologias se casam, né, com o período que a gente está vivendo. Então, o carnaval cumpriu a sua função, apesar de eu estar aqui recolhida trabalhando, de me desarmar e de me reconectar. E aí eu quero convidar vocês a fazerem esse exercício como um balanço de fevereiro. Por tudo que eu falei sobre a gente viver esse período de depuração emocional, encerrando, né, sepultando determinados padrões familiares que ainda vão nos cobrar um pouco, ainda vão se mostrar em determinados momentos em que estivermos fragilizados, mas é preciso existir esse compromisso de superá-los, de transcendê-los, de admitir, porque você não transcende aquele karma que você nega, né? Então, admitir, transcender e se comprometer com um novo tempo que você escolhe, construindo a sua realidade, tecendo a sua realidade. Então, esse ano eu devo resgatar essa vivência da sacerdotisa da Imperatriz, né? O tarô dentro do o sagrado feminino dentro do tarô. É um outro trabalho que eu faço, Catarina. E aí eu acho que cumpri minha missão em relação ao jogo de fevereiro. Estou cumprindo a minha missão aqui falando sobre ele para as pessoas, permitindo que as pessoas façam esse balanço e convidando elas, se estiverem ranzinzas como eu estava, a se abrirem a essa importância fundamental do carnaval nas nossas vidas. Vá ver imagens do carnaval, vá ouvir músicas de que você gosta. Se você escolheu descansar, você não precisa estar trancado, você não precisa estar... se você está tendo que trabalhar, se você está tendo que dar conta de determinadas responsabilidades, você não precisa fazer isso da forma mais densa possível. Você pode abrir uma brecha para a alegria voltar a te seduzir e te restituir esse estado de fertilidade,
com a vida, com as coisas, com os seus trabalhos, porque a gente vai precisar desse combustível para o mês de março. O mês de março, ele é um caminho para o equinócio de outono, para o renascimento do ano à luz da astrologia. O Sol entra em Áries na reta final do mês, então a gente tem umas semanas aí em que as simbologias das cartas do mês do jogo que eu fiz para o mês de março, no dia 1º, essas simbologias, elas vão nos dar um caminho, elas vão nos dar instrumentos para a gente viver essa transição. Então agora eu vou falar sobre o jogo do mês de março. Lamã, Branca, Gabi, um beijo para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Bom, mês de março, galera. O jogo desse mês tá lindo, tá bonito pra caralho, assim. Eu fiquei muito feliz. Tirei 4 deusas. Estão gostando do meu cabelo selvagem? Tá bem quebrado, né? É meu brinco bafo. A gente começa esse mês com uma deusa que é uma adolescente. Ela é uma Perséfone que não foi para o submundo ainda. Ela é como uma Core, né? A dimensão anterior da Perséfone, antes do rapto pelo Hades. Essa deusa é a Eostre. Ela é uma deusa cultuada nos territórios dos anglo-saxões. Era, né? E ela era cultuada por ocasião do equinócio de primavera, não de outono, o oposto do que a gente está vivendo aqui. Olha que interessante, né? O hemisfério norte está vivendo isso e essa simbologia sai de cara. Tá pedindo para a gente se conectar com isso. Tá dizendo para a gente que a gente precisa se reencontrar com essa dimensão jovial da nossa personalidade, com essa vontade de redescobrir as coisas, de redescobrir o mundo. Ela é uma deusa de fertilidade. E Eostre é uma palavra que lembra Easter, que lembra Astarte, que lembra estar, né? Então lembra Páscoa, em inglês, e lembra outras deusas, né, cognatas, que estão relacionadas a esse estado de fertilidade que é o ingresso na primavera. Então a Eostre, ela é uma adolescente, na verdade, chegando à idade adulta, na flor da idade, com toda a sua potência sexual, descobrindo o seu corpo, descobrindo o seu prazer, tirando um pé da infância e da adolescência, colocando, né, o outro pé na idade adulta. A Eostre, que é simbolizada como uma deusa, uma donzela caminhando por um bosque cercada de animais fofinhos, né? Nesse jogo ela aparece como coelhos no colo, simbolizando a Páscoa e tal, né? Equinócio de primavera no hemisfério norte. Gabi, se eu pronunciei Páscoa em inglês de um jeito escroto, com sotaque escroto, você me desculpa, tá? A Gabi é minha amiga professora de inglês, gente, ela me corrige, porque eu falo inglês de um jeito bem escroto. A Gabi também é minha parceira num projeto chamado Cozinha das Deusas. Na verdade, esse projeto é dela e eu apareço só para falar sobre a simbologia das deusas, né? E ela desenvolve jantares, refeições associadas às simbologias das deusas que a gente estuda. A Gabi tem uma marca chamada Lovely Gabi Comidinhas, tem um Instagram dela aí, e ela é uma super cozinheira, gente. Então, é brilhante. A gente vai retomar esse projeto esse ano, eu espero. Ela é brilhante em pensar tudo isso que eu falo para vocês a partir da linguagem dela, que é a culinária. Então, ela desenvolve várias ideias gastronômicas para cada uma dessas deusas de que eu falo aqui. Procurem saber sobre o trabalho da Gabi no Instagram,
Lovely Gabi Comidinhas. A Eostre é a primeira deusa que sai no jogo de março. Então, essa donzela vem... profeta dos últimos dias, bicho. Jesus deve estar ali em cima. Mano, os caras não param, né? A Eostre, ela vem pedir para você se reencontrar com esse adolescente, essa adolescente dentro de si, que tem muito tesão, muito fogo na raba de viver. Onde é que está isso? Onde é que está essa vontade de ganhar o mundo? E também é preciso abandonar a infância. É preciso colocar os 2 pés na vida adulta. Chegou a hora de crescer. É disso que a Eostre fala nesse jogo. E depois da Eostre, eu vou falar muito mais sobre esse jogo. Eu tô só dando, né, um spoiler para vocês, porque isso faz parte do material de março e do início desse trabalho que eu tô divulgando, que é esse laboratório Observações, que é esse laboratório de... porque eu tava lendo ali o Vai Orar Caralho. Desculpa. Esse laboratório de previsões, ele vai falar muito mais amplamente sobre o jogo do mês de março, e semanalmente a gente vai complementar toda essa vivência por meio de jogos de tarô. Então eu vou falar um pouco mais resumidamente sobre as deusas do mês de março. Mas aí a gente tem a Eostre, né? Essa donzela na flor da idade, esse desabrochar, dizendo, não marca bobeira não, tá na hora de crescer, tá na hora de assumir a sua fertilidade, restituir mesmo esse estado de fertilidade com as coisas e assumir os seus projetos, deixar de lado os medos, deixar de lado as inseguranças, deixar de lado a falta de autoconfiança ou essa proteção excessiva, né, dentro da qual a gente se recusa a crescer, se recusa a buscar a nossa autonomia e a assumir todas as responsabilidades, mas também abrir mão das delícias, né, da vida adulta, do projeto de vida que precisa se materializar porque você, enfim, se tornou adulto. Então, a Eostre é um momento de você se reconectar com isso. Gente, ignora o cara, bicho. Deixa o cara aí, deixa ele aprender um pouco sobre as deusas que o deus dele mandou matar. A Eostre, ela é a primeira deusa do mês, e logo depois dela saem entidades muito... Gente, isso aí, não cede ao pior, não deixa de aproveitar a live porque tem um cara pregando aqui, sacou? É assim que a gente tem que estar diante da vida. Olha quantas coisas ricas, bacanas eu tô falando aqui, vocês estão deixando de aproveitar porque estão focando no pior, não é? É mais ou menos isso que a Ator pretendia ensinar pra gente na reta final do mês de fevereiro. Então vamos fazer esse exercício de Ator e usar a nossa Sekhmet da forma mais criativa possível, que é a sua versão Bast. Então, depois da Eostre, no início do mês de março, a gente tem a deusa, que não é, na verdade, uma deusa, são entidades, são plurais, assim como as erinhas, mas elas são muito, quer dizer, não são tão de boas assim, mas elas são teoricamente do bem, elas são maneiras, elas existem para defender as plantações, são entidades do folclore eslavo, na verdade, folclore russo, que são as samovilas ou vilas. Elas são como as ninfas, são muito mais próximas das ninfas gregas. Elas habitam os pastos, habitam os bosques, as plantações e protegem fauna e flora dos predadores humanos. Então, os caçadores, todos aqueles que fariam, de repente, maldades com animais ou com plantas, madeireiros, né? As samovilas, elas protegem as plantações e os animais mudando de forma. Então, elas são uma coisa meio X-Men, né? O sujeito tá lá fazendo merda com a árvore
elas vão lá e tomam uma outra forma, talvez até de um animal feroz, por exemplo, e dão um susto no maluco e ele sai voado. Então, as samovilas, elas têm duas características muito importantes. A primeira é essa versatilidade, essa capacidade de mudar de forma. Elas são jovens, né? Elas podem assumir uma forma idosa, mas elas são entidades femininas joviais, e aí elas remetem a esse significado da Eostre, né? Mas com uma função específica, que é outra característica delas: proteger a fertilidade, proteger a vida, proteger a natureza. Então, elas são absolutamente versáteis, mutáveis, né? Mudam de forma rapidamente para chegar ao objetivo delas, e elas protegem a natureza para que ela seja sempre viva, fértil. Então, elas convidam a gente a assumir outras facetas da nossa personalidade, não ficar tão engessada assim, num determinado modo de agir, de se comportar, de pensar. Entender que você tem outras facetas, que você tem outras características que você está deixando de usar e que são trunfos seus. O que você é e se esqueceu de que você é? Está na hora de resgatar isso, essa sagacidade, essa pluralidade que existe em você, para proteger esse estado de fertilidade que foi deflagrado por Eostre, para que você possa chegar à deusa seguinte, que eu amo. E eu tenho um desenho, uma dessas mandalas que eu faço mandalas de xerecas de deusas, né? Vocês já viram algumas imagens aí no meu Instagram. E aí eu tenho uma dessa terceira deusa que saiu para o mês, que é a Eurínome. A Eurínome é uma deusa grega. Ela é a verdadeira deusa da criação para os gregos. E aí tem estudiosos que contestam isso, né? Macho, obviamente, né? Que vai querer dizer que Zeus é o Deus supremo. Zeus é o Deus supremo do patriarcado na Grécia. Antes dele, a gente tem outra geração de deuses, né? Outras duas gerações de deuses, mas a deusa a quem é atribuída a criação do mundo é Eurínome, Eurínome do mar, uma deusa que surgiu, que é filha do céu e que foi jogada sobre o mar, sobre as águas. Então, uma deusa que remonta ao período de formação ainda da Terra, e diz-se que ela nasceu ali nua sobre o mar e que ela nasceu espremida entre céu e mar. Então, imagina, uma mulher aqui que nasce espremidinha, e aí ela vai ficando em pé e vai afastando mar e céus com o movimento dos braços e das mãos. Ao fazer isso, esse movimento se assemelha a uma dança. E ela descobre o imenso prazer de dançar, de estar viva. Ela está viva por meio da dança. Esse movimento, na verdade, a dança ela é uma metáfora dentro de todo o estudo do sagrado feminino, que nada mais é do que se referir à divindade como fêmea, né? A dança é uma metáfora para todos. Ah, vai tomar no cu, mano. Porra, as deusas são fracas. Tá disputando, tu não vai estudar, bicho. Vou deixar essa live disponível, Ludmila. Sim, as bruxas foram estupradas, torturadas e mortas porque elas são fracas. Não porque vocês, homens, machos, escrotos, cristãos, são filhos da puta, sacou? Porra. Voltando a ligar no modo Ator. Vamos lá. Então, a Eurínome, ela é uma deusa de criação do mundo. Ela surge no momento inicial, né? Da criação do mundo. Na verdade, ela surge quando a Terra está em formação e ela afasta mar e céus e desenvolve uma dança. E aí descobre o prazer de estar viva. Então, dança é todo o ritmo da criação. Dentro do estudo do sagrado feminino, dança é uma metáfora para todas as pulsações que originaram toda a noção de tempo na natureza. A mudança de estações,
toda a ciclicidade da natureza, né? A ideia de tempo mesmo, as fases lunares, tudo isso que expressa a ciclicidade da natureza é chamado dança. Assim como a grande mãe sem forma que vai tomando forma na figura de deusas, né, específicas, deusas dos ventos, deusa do vulcão, deusa das águas, deusa do não sei o quê. Todo esse processo de formação da Terra que foi criando individualidades, né, que foram representadas como deusas, todo esse movimento está dentro dessa metáfora de dança, grandes danças. Quando dentro do sagrado feminino a gente fala fulana, pele é a grande dança dos povos, do Havaí, não sei o quê. A gente está querendo dizer que a pele é essa especificidade da totalidade divina que tomou forma por meio daquele fenômeno ali, que é a atividade de um vulcão, no caso o vulcão Kilauea. Ela é a deusa do vulcão Kilauea, é a nossa quarta deusa nesse jogo, mas primeiro eu vou falar mais da Eurínome. Só usei a pele como um exemplo. A Eurínome, ela é uma deusa, meu cabelo tá muito quebrado mesmo, gente. A Eurínome, ela é a verdadeira criadora do mundo para os gregos, porque ela é aquele ser que surge ali no meio do nada e começa a, com os próprios movimentos do seu corpo, gerar os ventos, gerar todo o movimento da criação. Então, os ventos primordiais foram criados por Eurínome e ela começou a dançar com o próprio movimento, né, da natureza à sua volta. Então, ela dança com os ventos do norte e eles assumem a forma de uma serpente. Essa serpente se chamou Ófion, uma serpente que é de polaridade, nesse caso é de polaridade masculina, né? No caso específico desse mito. E Ófion, a Eurínome, ela passa a cavalgar Ófion. Então, aquele vento, né? Os ventos tomando uma forma de cobra. Imagina, a Eurínome sentada em cima desses ventos e cavalgando e passeando pela sua criação, por todo o movimento que ela gerou. A Eurínome, ela e Ófion se apaixonam. 1 minuto e 58 restante, gente. Vou ter que fazer outra. Vou ter que fechar essa live e fazer outra. Mas eu vou concluir a história de Eurínome para depois falar sobre a deusa Pele numa outra live. Imediatamente depois. A Eurínome, ela é a deusa de criação para os gregos porque ela se torna amante de Ófion. Aliás, Ófion se torna amante dela. Então ela passa a transar com a sua própria criação. Ela tem tanto prazer de estar viva, manifestando a sua realidade, que ela é o estado absoluto de fertilidade, que tudo cria e que transa com a sua própria criação, que sente prazer de criar, que faz amor com aquilo que ela manifesta. Eu já sou uma missionária, cara. Só que eu não sou uma missionária do Senhor Jesus. Eu sou uma missionária de Maria Madalena, porra. Não vem não, bicho. Então, a Eurínome transa com Ófion e ela engravida e se transforma numa pomba e coloca o ovo da criação. Só que tem um problema. Ófion começa a chocar o ovo da criação. Só que aí, o que acontece? Quando a criação, o ovo choca, Ófion diz: isso é meu, essa criação é minha, quem fez fui eu. Tipo os cristãos aí do Senhor Jesus, do profeta dos últimos dias, entendeu? É a gente que criou essa porra toda. Desaparece com o resto. Desaparece com a autoria. E aí a Eurínome, você criou o caralho. Quem criou fui eu. E ela bane a serpente Ófion para o submundo. Então, é isso. Vou começar uma outra live, galera.